Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Hoje entraremos no capítulo 48, que é culto familiar. Para quem não lembra, né, o capítulo anterior, a Laura estava se preparando para poder voltar, né, à existência terrestre. E no final ela falou para o André Luiz voltar lá no dia seguinte, se não me engano, que teria um culto familiar, né, que ia trazer, no caso, o marido da Laura, que era o Ricardo, que tinha sido o marido dela, né? Só que já estava em nova experiência terrestre. Então ela chamou o André Luiz para ele ir lá e ver como seria isso. Então vamos acompanhar o texto, tá? Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião que compareci, em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor. Cercando-se da senhora Laura e dos filhos, a distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara um lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos, achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias. Ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos, contudo aguardamos a ordem da comunicação, ou seja, eles não conseguiam começar esse culto antes da comunicação permitir, né? Porque ia vir um espírito da terra, que era o marido da Laura, ali, né? Então tinha que ter essa permissão aí. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos, mais fortes por alguns instantes. Mas ele virá até aqui? Indaguei. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, como os pombos correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. Espíritos, há quem vive por lá entre dois mundos. E indicando o aparelho à nossa frente, informou. Ali está a câmera que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Não poderia manifestar sem ele? É preciso lembrar, disse Nicola, atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então, olha só, esse globo cristalino ele vai servir para que as energias, né, as emanações que os espíritos ali podem chegar a mandar para o Ricardo, não vão chegar até ele, vão isolar. Então, por isso desse globo cristalino. Nesse instante, Lísias foi chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poderia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo de Nicolas em voz baixa, somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo. Lá na terra, naturalmente a casa descansa, os pais dormem, e ele, na nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio levantou-se e pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude. Clarencio disse a comovedora e singela prece. Em seguida, Lísia se fez ouvir a cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmãos, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhada de Lísias, abandonavam os estrados, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregavam respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e de Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia, e a música elevou-se
cariciosa e divina, semelhante a gorjelo celeste. Sentia-me arrebatado às esferas sublimes do pensamento, quando as vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosamente canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-los para demonstrar a riqueza das afeições nos planos de vida que se estendem para além da morte. Bom, gente, como essa música é um pouquinho grande, eu vou pedir para o editor colocar aqui embaixo, tá? E aí vocês podem parar e ler, mas aí eles estão, né, ali é a letra da música e eles estão cantando. Então, né, para vocês verem que chegou o momento do Ricardo chegar lá, do Ricardo ir, né, que ele já estava dormindo na terra, que ele é criança, ele está na fase da infância ainda, os pais dele dormiram, ele dormiu, e aí chegou o momento deles se encontrarem ali, e aí o Ulisses e as irmãs, né, fizeram toda essa música para poder cantar ali, para poder tocar. As derradeiras notas da bela composição. Notei que o globo se cobria interiormente de substância leitoso-acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo! Impossível descrever a sagrada emoção da família dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida a suave canção filial, que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos proporcionou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida, e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçando-se ao globo cristalino e ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, senão rogar ao mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando, quase a despedida: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e me surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos as saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao seu aspecto normal. Então, galera, olha só que legal, o Ricardo foi lá, né, chegou o momento, ele apareceu, todo mundo estava muito feliz, todo mundo estava agradecido, e ele só fala, né, para agradecer a Jesus, agradecer ao mestre por essa oportunidade maravilhosa. E aí, quando ele vai embora, ele pede para que as pessoas orem e roguem para que a vida dele nunca seja fácil na terra. Olha só isso, galera, enquanto você aí pedindo facilidade na sua vida, né, o cara pedindo para que a vida dele não seja fácil, para que ele nunca se perca. Porque quando você tem muitas facilidades, a chance de você se perder é muito maior. Então, olha só que interessante isso que ele está, né, falando. Olha só que bonito. E aí ele deixou, né, ele foi embora. E aí, olha só. O ministro Clarence orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigia-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que me ocupava em entender as numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal.
Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinária a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano da cooperação ativa. Possuindo de júbilo intenso, agradeci e chorando e rindo ao mesmo tempo. E, enfim, rever a esposa e filhos. Então, gente, olha só que perfeito. Né? Ele termina falando aqui que o Clarence chegou nele, né? Então tava todo mundo muito feliz, muito contente. Eles finalizaram ali, né? Todo o culto. E aí o Clarence pegou e falou: ó, André, amanhã eu vou voltar, né? Vou ajudar a Laura lá a voltar pra terra. E aí você pode visitar a sua família, porque eu vou ir lá também. E aí o André Luiz, né, que já queria há muito tempo ver a família dele, rever a esposa, rever os filhos, vai voltar pra terra, gente. Vamos ver como que vai ser toda essa experiência, né? Isso vai ficar para o próximo capítulo, capítulo 49, regressando a casa. Vamos ver como que vai ser, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like de vocês, o comentário e compartilha esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Tchau!